Fala pessoal, tudo bem com vocês? Giovanni aqui dando sequência então ao estudo dos órgãos e dos sentidos, relacionando sempre aí com a nossa saúde. E nessa aula vamos falar aí do tato. Quando a gente fala do tato, é importante a gente estudar o quê? A nossa pele. Não sei se você sabe, né? Quando a gente fala de neurônio, a gente pensa que só tem neurônio na cabeça, né? Sim, a maior parte dos neurônios ficam na cabeça, mas nós temos neurônios espalhados pelo nosso corpo que vão transmitir então pequenos impulsos aí que comandam para a gente poder sentir se uma superfície está fria, está quente, né? De repente sentir ali a picada de um inseto. E aí eu gostaria de fazer aqui te dar um exemplo. Se eu pegar, por exemplo, uma agulha, né? Vamos supor que eu pegue uma agulha bem fininha e eu fure o meu dedo. Vai doer, né? Você já tomou injeção, você sabe que pode ser a agulha mais fininha que seja, dói. E por que dói? Dói porque você tem ali o quê? Terminações nervosas, os famosos nociceptores, como nós comentamos lá no começo, né? Os nociceptores, que vão perceber ali o quê? Vão perceber ali terminações nervosas de dor. Mas agora imagina eu pegando um prego, né? Um prego muito mais grosso ali do que uma agulha, e eu atravessando meu dedo com um prego. É lógico que vai doer muito mais. E aí a gente pergunta, por que dói mais? Dói mais porque quando ele foi mais profundo, ele aciona mais sensores, mais terminações nervosas, então isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com o fato de você sentir uma dor mais intensa, certo? Quando a gente fala de pele, é importante dizer que a pele é um órgão. Tá? Então a pele ela é classificada como um órgão, inclusive né, o maior órgão aí relacionado ao nosso corpo. E a pele ela é formada então por uma camada que é chamada de epiderme, que nós temos aqui então um tecido epitelial, em que você vai ter então ali a epiderme. Abaixo da epiderme nós temos a derme que é um tecido chamado de tecido conjuntivo, né? A palavra conjuntivo diz a mesma coisa que conectivo, é um tecido que faz um elo de ligação. E veja que o tecido conjuntivo aqui você vê vasos sanguíneos que vão nutrir ali a epiderme. E nós temos abaixo da derme uma camada subcutânea, onde você vai ter ali células de gordura, chamada de hipoderme. Então está aqui a hipoderme, com uma camada ali de tecido adiposo, onde a gente armazena gordura boa aí para que a gente possa ter reserva em momentos de jejum. Agora você vai dizer assim, tá professor, mas onde estão os receptores? Veja que os receptores estão aqui, né? Você tem os receptores sensoriais aqui, principalmente na derme, que você vai ter ali né, alguma ação na percepção de temperatura, na percepção de um tato leve, na percepção de um tato mais profundo, certo? Então, vamos lá fazer aqui uma pequena análise. Imagine o seguinte, imagina que eu tenho aqui né, um pedaço de pele, 1 centímetro, né, mais ou menos. Se eu pegar esse 1 centímetro quadrado ali, de uma pele humana, olha quantos sensores nós temos, gente. Olha que massa isso, né? Alguém fez esse levantamento aí e eu achei muito interessante e por isso eu vou compartilhar com vocês. Você tem ali 2 sensores, 2 terminações nervosas que vão perceber frio, 12 terminações que vão perceber calor, 25 terminações que vão perceber tato e olha quantas terminações de dor. 200 terminações de dor. Então perceba que pode ser a agulha mais fininha que seja, por isso que a gente sente né, a picadinha ali de uma injeção, de uma vacina, né? Pode ser aquela agulha mais fininha. Olha por que a gente sente dor. Porque as terminações de dor são muito numerosas comparadas com as demais terminações. E voltando então aqui para a nossa pele, só que agora numa imagem que ela vai destacar um pouquinho mais, né? De algumas características que eu gostaria que você ficasse bem atento, porque nós temos vários corpúsculos. Então essas terminações que vão perceber temperatura, que vão perceber né, na questão da temperatura se está frio, se está calor, vai perceber aqui dor, vai perceber um tato leve, um tato profundo. Nós temos então aqui, olha só gente, vários corpúsculos, que eu já vou comentando para que você vá se familiarizando com esses nomes, tá bom? Corpúsculo de Ruffini. Então daqui a pouco a gente vai entender para que serve o corpúsculo de Ruffini. Nós encontramos aqui corpúsculo de Pacini, encontramos corpúsculo de Meissner
e nós encontramos terminações nervosas livres e os discos de Merkel. Então, como eu disse, só para que você vá se familiarizando com esses nomes, né? Ruffini, Meissner, Pacini, Merkel e terminações nervosas livres. E agora a gente vai então entender, né? Para que servem esses corpúsculos? Nós temos aqui então, se eu pegar um pedacinho da pele e der um zoom, o que você vai ver aqui, né? Você vai ver os corpúsculos. E aí nós temos aqui, né, o corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Ruffini, corpúsculo, né, ou discos de Merkel e terminações nervosas livres, certo? Cada corpúsculo desse, ele vai ter uma função específica, né? Dando função agora para esses corpúsculos, você tem então aqui, ó, o formato do corpúsculo A, corpúsculo de Meissner, está associado a um tato mais leve, tá? Um tato superficial. Então, se só encostar na sua pele, você já sente aqui, né, na camada mais externa, na epiderme, um tato mais leve. Só de tocar, você sente um tato mais leve. Na letra B, ele mostra aqui na letra B o quê? Um corpúsculo de Pacini. Pense assim, ó, Pacini começa com P, P de pressão, né? Um tato mais forte, uma pressão mais forte, uma pressão mais profunda. Daí envolve o que a gente chama de corpúsculo de Pacini. Então, para você não ter muito trabalho para decorar, Pacini começa com P, P de pressão, né? Uma pressão mais forte. Na letra C, veja, pela imagem você vê que ele tem como se fosse uma rede nervosa mesmo, né? Então essa rede nervosa está associada a terminações nervosas para a percepção de dor. Temos ainda na letra aqui E, né? O que você vai ter aqui na letra E, o corpúsculo de Krause. Krause está associado a uma percepção de temperatura associado ao frio, tá? E na letra F temos o corpúsculo de Ruffini. Ruffini, percepção de temperatura, no caso, né, de calor. Precisa decorar isso? Olha, não, é mais... Você está vendo que eu estou sendo repetitivo, né? E eu vou te mostrar mais uma vez ainda, só que você possa ir se familiarizando, né? Fui mostrando imagens diferentes, mostrando a posição desses corpúsculos, a posição desses sensores, para que você vá, né, se habituando, se familiarizando. Tudo que tem que decorar é muito chato, né? Então eu gostaria que você entendesse nessa aula, caramba, né? Olha na sua mão e fale assim, quantos sensores tem aqui, né? Tem sensor para tudo. Então veja que nós somos realmente uma máquina aí muito complexa, né? Muito interessante. E para a gente finalizar, mais uma imagem mostrando aí, né? Aqui, vamos começar então aqui pelos discos de Merkel. Então você tem os discos de Merkel, situam-se próximo à epiderme e são responsáveis pela sensação do tato. Um tato propriamente dito, né? Então ele chama de tato propriamente dito os discos de Merkel. Concentram-se principalmente na pontinha dos dedos. Aí nós temos os corpúsculos de Krause, que você já sabe que é para frio, né? Então falou do Krause. São sensíveis a temperaturas baixas, permitindo a percepção da sensação de frio. Comuns ao redor dos lábios. Ah, professor, legal. Então por isso que quando está frio a gente, né, tem aquela percepção ali que o lábio fica mais frio em volta. Sim, por causa dos corpúsculos de Krause. Corpúsculo de Pacini você já sabe também, né? Tem a ver com uma pressão mais forte. Situa-se na parte mais profunda da derme e captam mudanças de pressão e vibrações, né? A questão de vibração. Então é aquela pressão mais profunda porque eles ficam em camadas mais profundas, certo? Então, por isso que a gente percebe quando aciona quando um toque ele é mais profundo, quando ele aciona esses receptores ou corpúsculo de Pacini. Os receptores de Ruffini você também já sabe, ele é um sensor de temperatura associado ao calor. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Eles são sensíveis então ao aumento da temperatura, o que nos permite perceber as sensações de temperatura associado ao calor. Receptores táteis, pressão leve, os corpúsculos ou receptores de Meissner. Meissner, então, receptor tátil. Disco de Merkel, ele fala que é um tato propriamente dito. E nós temos o Pacini, que é uma pressão mais forte. Então veja como a gente está falando de tato, nós temos três estruturas importantes associadas ao tato. Um tato pressão leve, que é o discos aqui, né, ou receptores de Meissner. Temos aqui os discos de Merkel, que percebe o que é um tato que ele chama de propriamente dito. E um mais profundo que está associado aos receptores ou corpúsculos de Pacini. E, como você viu,
tem muitas aí terminações nervosas associadas aqui, associadas à percepção de dor. Muitas, muito mais numerosas do que esses demais sensores. Maravilha, gente? Terminamos assim, então, mais uma aula. Até a próxima!